Pessoal, bom dia. Temos aí uns 5 minutos aí para o pessoal, né, chegar. Quero me apresentar aqui. Eu sou o Luiz André, CEO da Frontsys. É um prazer enorme, né, ter todos vocês aqui presentes. E quero agradecer, né, a presença e também né, por terem reservado esse momento nessa manhã para discutirmos, né, um tema que a cada vez ele tem sido mais estratégico dentro das empresas, que é a gestão da informação fiscal. Temos aí um cenário aí, né, desafiador, né, no nosso país com a reforma tributária, é uma reforma estrutural na forma como apuramos os impostos, né? Temos aí uma mudança tecnológica, né, numa velocidade até então sem precedentes, e são esses desafios, né, que traz a importância de estarmos próximos, tá? Compartilhando conhecimento, trocas de experiências e construindo soluções juntos. Então, o que nós vamos trazer para vocês aqui hoje, né, não é só apresentar soluções, mas também trazer aí uma ideia de que a informação fiscal ela pode ser mais do que apenas uma obrigatoriedade. A informação fiscal ela pode ser um diferencial estratégico para as empresas hoje. Estamos aqui hoje representando aí, né, com a presença aí, né, de todas essas empresas, né, quero agradecer aí, sendo representado aí por vocês, líderes, gestores, pessoas importantes dentro da operação de cada uma dessas empresas. Então, né, em nome da Frontsys, né, meus agradecimentos a Baldim Bioenergia, a BVP, a Codec, Companhia de Desenvolvimento lá de Caxias do Sul, a Corporate Soluções, Colégio Dante Alighieri, Fulpresa, o João, na pessoa do João, lá em São Paulo, representando o Rio aí, né, a Gávea Golf, a Imendes, a Rádio Itatiaia, a Maquínica, o Grupo NSO, responsável pelo transporte coletivo aí de São Paulo, Radil Alimentos, a Ravibras, né, já tive a oportunidade de conhecer a planta aí, a indústria, né, que faz as tampinhas da Coca-Cola em Manaus, a Rede Record, estamos aqui com a Rede Record Rio e Record Minas, Rede Batista de Educação, Reflix, Editora Santuário, lá em Aparecida do Norte, Usina São José, Soedil, URI, também aí representando o setor da educação, Construtora Vale do Rio Novo, VDM Acabamentos e o Grupo Voa. Meus agradecimentos a todos vocês. E vamos dar início, então, aí, né, a nossa manhã, né, que seja aí uma manhã de inspiração aí para todos nós aí. Vou passar aqui um vídeo institucional da Frontsys. Todos os dias, milhares de empresas produzem, transportam, constroem e geram desenvolvimento. Do agronegócio à indústria, da logística à mineração, cada operação exige controle, eficiência e tomada de decisão em tempo real. Enquanto negócios movimentam a economia, a tecnologia precisa acompanhar esse ritmo. É nesse cenário que a Frontsys atua, desenvolvendo soluções de gestão empresarial que conectam processos, pessoas e informações, com soluções para gestão, mobilidade, documentos fiscais e inteligência de negócios. Ajudamos empresas a crescer com segurança e eficiência. Conectada aos principais ecossistemas de inovação do mundo, a Frontsys transforma tendências e tecnologia em resultados para seus clientes. Há mais de 10 anos, a Frontsys está presente em organizações de diversos segmentos em todo o Brasil e no exterior. Frontsys Sistemas, gestão inteligente para empresas que movem a economia. Bom, pessoal, então agora que vocês conheceram aí, né, um pouco da Frontsys, né, chegou a hora, nós queremos conhecer um pouco aí, né, de como a história de vocês, como está esse cenário aí,
né, da gestão fiscal dentro da empresa de vocês. Aqui a gente vai fazer uma enquete bem rápida, né? Vocês com o telefone, vocês vão poder escanear esse link. Murilo, se você também puder aí compartilhar o link aí no chat também, que às vezes possa ter que alguém esteja aí no telefone, né? Só clicar no link. E aí, essa enquete, vocês vão marcar uma das opções, tá? Qual é o maior desafio da sua empresa na gestão da informação fiscal? Então, se o maior desafio de vocês for capturar e organizar documentos fiscais, se o maior desafio é validar riscos fiscais antes dos lançamentos, se o maior desafio é conferir se a nota fiscal está de acordo com a ordem de compra, ou garantir que as faturas do XML, as faturas financeiras, chegam lá no financeiro, se o maior desafio é reduzir o tempo de lançamentos fiscais, ou se é transformar dados em governança de fornecedores. Bom, pessoal, tivemos aí, né, 19 respostas aí, né, participações, onde aqui o gráfico vai sendo atualizado, né, então 11%, né, o maior desafio, 11% foi capturar e organizar os documentos fiscais. A maior dor aí, né, apontada, 45%, apontam como o maior desafio validar riscos fiscais antes do lançamento fiscal. Com 10%, conferir se a nota fiscal está de acordo com a ordem de compra. 5% garantir que as faturas do XML cheguem ao financeiro. Com 24%, reduzir o tempo dos lançamentos fiscais. E 10% transformar dados em governança de fornecedores. Então, a maior dor aí é validar os documentos fiscais, depois nós temos com 24% reduzir o tempo dos lançamentos. Bom, então, o nosso objetivo aqui é apresentar para vocês aí, né, soluções para cada uma, né, dessas dores aí apontadas, desses desafios. Depois nós vamos compartilhar esse material com vocês também, né, para que vocês possam acompanhar e compartilhar. Bom, então nessa jornada, aonde que está, né, onde começa o desafio? O desafio das empresas nessa jornada, ele começa pelo o grande volume de documentos fiscais. Provavelmente vocês tenham percebido isso dentro da empresa de vocês, que a cada dia o volume de documentos fiscais, ele só aumenta, então, esse volume, ele não tem diminuído, pelo contrário, ele só tem aumentado cada vez mais, e isso se dá em decorrência, né, da evolução do mercado, né, dos processos e, principalmente, também, né, das exigências fiscais. E o ponto aqui, o grande ponto aqui não é só apenas receber esse grande volume de documentos fiscais, né? O desafio aqui também ele é conseguir processar todo esse volume de documentos fiscais a tempo, com segurança, com organização e com qualidade dessa informação. E quando eu tenho um volume cada vez maior, crescente de documentos fiscais, processos manuais e pouco integrado, a soma, né, o resultado dessa equação é o quê? Uma empresa que começa a perder velocidade, começa a estar, né, muito exposta a riscos, diversos riscos, e a gerar muito retrabalho. E essa informação, ela nasce fora da empresa, mas quando ela chega dentro da empresa, ela impacta vários setores. Então, onde que nasce essa informação fiscal? Ela está nascendo lá, no fornecedor, quando ele está emitindo a nota fiscal, lá na transportadora, quando ele emite o CTE, lá no prestador de serviço, quando ele emite a nota de serviço, na Cefaz, quando ela autoriza, né, essa operação. E ela chega na empresa através de quê? De um documento fiscal, né, que hoje, na sua totalidade,
podemos dizer que está tudo aí digital, né? E quando ele entra na empresa, que ele é lançado dentro do RP, ele vai impactar, né, não só lá o setor fiscal, mas também compras, estoque financeiro, operações, controladoria, diretoria. Mas aqui nós temos um ponto de atenção que é quando essa informação ela chega atrasada ou com erro. Aí o impacto ele não está restrito só ao departamento fiscal. Ele vai aparecer lá na obra, lá no estoque, né, no custo da mercadoria vendida, né, lá no financeiro, em vários setores. E como essa jornada, né, ela começou? Essa jornada, ela começou há 56 anos atrás. Tá? Então, em 1970, houve um marco regulatório, que foi o convênio CINIEF, Sistema Nacional Integrado de Informações Econômicas e Fiscais, com qual objetivo? Com o objetivo de registrar toda a operação comercial, circulação de mercadorias e combater, né, a sonegação de impostos no país. E instituiu, né, a nota fiscal modelo 1, né, que ficou popularmente aí mais conhecido como o formulário contínuo. Né? Acredito que muitos aqui devem ter passado aí por esse momento, né, de emitir notas aí com formulário contínuo. Isso veio até 2005, que aí veio o ajuste CINIEF 07, que trouxe o projeto da nota fiscal eletrônica, que foi aí uma virada tecnológica no nosso país, no nosso modelo aí de apuração, e que gradativamente foi sendo adotado pelas empresas. E aqui, mais exatamente, estamos em 2012. Em 2012, eu estava como gerente de TI em uma empresa, tanto indústria e varejo que operávamos, e tínhamos aí um problema muito clássico lá, identificado lá na empresa, que era toda vez que lá no setor de lançamento de notas fiscais, tínhamos aí uma rotatividade, né, de colaboradores, que um colaborador ele era promovido para outro setor, ou que, né, ele era desligado da empresa e um novo colaborador chegava, até que ele estivesse, né, apto para fazer os lançamentos com qualidade, tínhamos ali diversos problemas ali na empresa. E esses problemas começavam a aparecer, né, no estoque, na conversão de produtos. Às vezes o fornecedor mandava uma caixa, mas a gente utilizava unidade, né, isso impactava, quando essa conversão não era feita corretamente, isso impactava, né, no custo de produção ou da mercadoria vendida. Tinha os problemas de classificação de CFOP, na parte financeira. Então, nem se fala lá no setor fiscal e contábil, porque tínhamos prazos para serem cumpridos, se não cumpríamos esses prazos de apuração, tínhamos aí multas. Então, o SINC, ele nasce exatamente desse cenário, de um cenário real de operação, né, com qual objetivo? De que um documento fiscal, ele pode ser muito mais do que um arquivo XML. Ele pode ser o início de uma jornada de inteligência para toda a empresa. E é essa, né, a jornada que nós, né, acreditamos ser aí a evolução da gestão fiscal. E aí nós construímos aqui, ao longo aí, né, desses 12 anos, chegamos aí nesse entendimento, nessa construção, né, uma construção sendo feita junto com vocês, 7 etapas. E ela consiste aí na primeira fase, aí nós vamos entrar aqui hoje, né, dentro de cada ponto desse, falando sobre soluções, vamos ter participações aí de convidados especiais, vamos ter case aqui de cada etapa dessa. Então, a primeira etapa dessa jornada, ela é a captura dos documentos fiscais, de forma automática. Nós estamos falando aqui de todos os documentos fiscais sendo capturados. Segunda etapa, auditoria fiscal preventiva, que é prevenir antes. Tradicionalmente, hoje, se identifica uma inconsistência quando a nota já está lançada no RP,
a mercadoria já foi recebida, ou quando essa informação chega lá na contabilidade, mas aí o risco já foi assumido. Então, o que nós vamos trazer uma camada, aprovou na Cefaz, capturou, vamos passar esse documento para uma camada de auditoria preventiva, né? Já agir antes. Terceira etapa, compliance de compra. É olharmos para um XML e entendermos que lá não tem só informação fiscal. Dentro do XML nós temos informações, né, comerciais, informações financeiras, usar esses dados, cruzar esses dados com o RP para nos ajudarmos aí numa operação mais fluida, mais segura, né, e nós trazemos aí o compliance de compra. E aqui não só avaliando documentos e informações fiscais, mas trazemos aqui também mobilidade, para que lá na ponta, na conferência desses documentos, através de aplicativos, fisicamente seja cruzada essa informação. A quarta etapa, nós vamos falar sobre auditoria financeira preventiva. Temos muitas empresas que pagam multa, pagam juros, não por não ter ali, às vezes, uma disponibilidade financeira para aquele pagamento, mas pelo desconhecimento daquela operação. E aqui a gente traz soluções que vão trazer aí uma camada de segurança para que não haja essa questão aí de pagar multas e juros por desconhecimento de uma obrigação financeira. Quinta etapa, agentes de lançamentos fiscais. Aqui nós vamos mostrar como tem evoluído a questão dos lançamentos fiscais, que antes eram feitos de forma manual, hoje com o Sync. Nós já temos um grande avanço, que eu já faço uma integração com cliques, e aí a gente traz agora os agentes, que traz aí uma evolução significativa operacional para dentro das empresas. Sexta etapa, nós vamos falar sobre a governança de fornecedores. Olharmos para o nosso fornecedor e entender qual é o risco desse fornecedor dentro da minha operação. E aqui a gente vai falar também da LC 214, de reforma tributária, o que ela diz também sobre a parte de fornecedores. E a sétima etapa, que é a API, onde, mesmo depois de um XML percorrer todas essas etapas, de ser capturado e ser lançado no RP, não significa que ali é o fim. Através de uma API, nós podemos dar um novo ciclo para essa informação aí, fazendo diversas integrações. Tudo bem por aí, gente? Então, vamos entrar aí na nossa primeira etapa da nossa jornada, que é a captura automática dos documentos fiscais. Então, aqui é o início, Se eu não tenho documento fiscal, eu comprometo todo o meu fluxo, tá? E aqui, ao longo desses anos, fomos evoluindo, buscando tecnologias, e hoje nós conseguimos capturar todos os documentos fiscais de forma automática, centralizada, para que essa informação esteja disponível para vocês no tempo certo. Então, hoje, nós conseguimos capturar notas fiscais de produto, modelo 55, a nota fiscal de serviço, hoje, todos os municípios do país, tá? Conhecimento de transporte, o conhecimento de transporte e outros serviços, CTEOS, e trazemos aqui a novidade para esse evento, que é a captura das contas de consumo. O que é as contas de consumo? São contas aí de telefone, de telecomunicação, de energia, de água, diversos tipos de contas, que a gente, através hoje de tecnologias disponíveis, nós conseguimos capturar isso, trazer isso para o fluxo de operação de vocês. Tá? Bom, Luiz, mas como isso é aplicado no dia a dia, como isso tem acontecido? E aqui eu quero trazer para vocês o case de um cliente, como implantamos o sistema, uma operação que tem seus desafios pela dimensão que e buscar centralizar esses documentos era o nosso desafio, a nossa missão. Então, eu vou trazer aqui o case da Rádio Itatiaia, para a gente conhecer um pouco da operação deles, como que foi, como que eles passaram por esse momento e como foi essa experiência. Tá joia? Eu vou passar aqui o vídeo aí da Rádio Itatiaia. Meu nome é Diogo Gonçalves, sou contador,
e atualmente eu sou o coordenador contábil do Grupo Itatiaia. Entrei aqui na Itatiaia tem mais ou menos um ano, e aí comecei a me inteirar sobre os processos, e bem no momento em que eu entrei na Itatiaia, a gente estava num processo de transição ali, com relação a rotinas e atividades, e aí o Sync coincidentemente apareceu nesse momento pra gente. Bom, a gente tem uma média aqui de entre 500 a 800 documentos por mês, e a gente faz parte de um grupo empresarial, então nós temos várias coligadas, né, várias empresas dentro do grupo, né, dentro do nosso ecossistema, e aí a gente tinha uma dificuldade de ter notas, principalmente de municípios menores. Então a documentação às vezes não chegava a tempo hábil, ou chegava, mas chegava com erro, a gente tinha obrigatoriedade de retenção, a nota não vinha com retenção. Então a gente tem uma ferramenta que possibilita a gente antecipar esses processos, fez a gente ter uma antecipação do nosso fechamento contábil, das nossas rotinas do dia a dia também. Então assim, a gente já tinha uma outra ferramenta que a gente utilizava, mas ela não atendia plenamente a necessidade do sistema, até porque ela não tinha o diferencial que o Sync tem, que é a conexão com o RM, de você lançar a nota pelo Sync e não de eu ter que depender de fazer todo o processo de novo dentro do RM. Então, isso trouxe uma celeridade no processo pra gente. Hoje é a rádio mais ouvida do Brasil, tem mais de 70 anos de história, né? Então é um colosso, começou como uma coisa pequena, nichada no mercado mineiro, e hoje se expande para o Brasil todo. Então a Itatiaia deixou de ser uma rádio e se tornou um veículo de comunicação digital. Acho que um ano já, né, que a gente está utilizando a ferramenta. Desde o primeiro contato, vocês até vieram aqui no escritório, né, para conhecer as instalações, a estrutura, né? A gente já foi ali trocando aquela ideia, a gente viu que a ferramenta atendia o que a gente precisava naquele momento da integração com o nosso sistema, né, que é o RM TOTOS. Então, a gente assim, acha, né, a ferramenta muito proveitosa, tem ajudado bastante. Conheço outras pessoas do mercado que até quando a gente estava fazendo a implantação aqui, estava fazendo a empresa de lá, então a gente trocou algumas figurinhas, tudo falando, aqui está funcionando dessa forma, está dando certo. A gente tem treinamento, né? Inclusive a gente teve até um treinamento essa semana para relembrar algumas coisas do sistema, para treinar a equipe nova que está chegando na área contábil. Então tem sido um processo bacana, tá? A relação é uma relação sólida, construída com base na confiança e nas entregas que a gente precisa. Bacana, pessoal. O case da Itatiaia foi interessante, né? A rádio mais ouvida, ao mesmo tempo, os desafios são proporcionais, né? Então, de uma operação muito descentralizada, né? Diversos prestadores de serviços, e ali conseguimos centralizar toda essa coleta, toda essa gestão, trazer essa gestão, né, de forma centralizada e segura, tá? Então, foi um grande projeto, agradeço aí a Rádio Itatiaia pelo depoimento, temos aí o Thiago, está representando ela aí no nosso encontro. E para falar, né, para a gente aí sobre as notas de consumo, né, quero convidar aí no nosso palco virtual, né, nosso convidado especial, né, o Alovísio. Alovísio, seja bem-vindo aí. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com vocês neste webinar. Obrigado pela disponibilização do tempo de cada um de vocês aí. E para quem ainda não me conhece, me chamo Alovísio Delcher Júnior. Recentemente assumi a posição de diretor comercial aqui na Frontsys, então tenho mais de 20 anos de experiência aí no mercado de tecnologia. E hoje meu principal objetivo aqui na Frontsys, junto do Luiz e do nosso time, é fortalecer ainda mais este relacionamento, estar mais próximo dos clientes e parceiros, e cada vez mais levando soluções que simplifiquem processos, né, e gerem valor para o nosso negócio. Como o Luiz bem comentou anteriormente, trazemos neste mês um diferencial do Sync perante o mercado, que é a busca automática de contas de consumo, ou seja, toda parte de documentos diversos, como água, luz, telefonia, internet, gás, aqueles cupons de pedágio, invoice, boletos e diversos outros serviços, que hoje é uma dor do mercado, né? Então, todo mundo já passou pela NFE, pelo CT, pela NFSC, CTOS, e agora está bem forte aí a parte de documentos diversos, contas de consumo. Então, muitas empresas, praticamente todo mundo aqui deve ter pessoas trabalhando fortemente só para fazer o lançamento desses documentos,
E por isso que o Sync está trazendo esse diferencial para o mercado, né? Então, eu quero aqui citar alguns pontos que a parte de documentos diversos irá auxiliar as empresas, né? Então, hoje, qual que é a principal dor, né? Muito tempo gasto com atividades operacionais, alto risco de erros de digitação, ou seja, são vários modelos de documentos que vocês têm que digitar manualmente dentro do sistema, pagamentos incorretos ou em duplicidade, falta de rastreabilidade e dificuldade para auditorias, né? Essa parte de falta de rastreabilidade é uma dor muito forte, pois às vezes você nem recebe esse documento, você não sabe que tem alguma conta para pagar, e essa conta fica parada lá e você vai saber só depois que tem vencimento e alguém vem cobrar a empresa, né? Então, isso é um diferencial também. O impacto financeiro de tudo isso, né? Hoje, o maior custo nem sempre é o valor da conta, muitas vezes é o custo do processo. Então, às vezes, não é o valor da conta de energia que é a dor da empresa, e sim todo o processo envolve esse trabalho, né? E alguns exemplos, né? Hoje a gente tem muitas empresas com pessoas dedicadas apenas para baixar esses documentos, ou seja, ficar procurando nos portais, e o Sync é um diferencial que nós vamos nos portais da CEMIG, da Copasa, da Celesc, enfim, de todas as contas que você possui, que sejam públicas que a gente consiga acessar, a gente busca elas automaticamente, integra dentro do sistema do RM, por exemplo. Horas gastas conferindo informações, ou seja, final do mês, aquela correria de fechar o mês com essas contas devidamente cadastradas no sistema, muita multa por atraso, né? Pagamento duplicado, perca de descontos por vencimentos. Então, muitas contas possuem um desconto dedicado para cada uma delas e você perde elas por você não ter feito esse lançamento correto e o financeiro não sabe dessa conta para pagar, né? Então, uma frase bem importante que eu gosto de citar é: automação não é apenas reduzir trabalho, né? É reduzir desperdício. Mais um outro ponto interessante, né? Como a gente está resolvendo isso hoje no mercado, né? Uma plataforma de automação, todo esse processo passa a acontecer praticamente sem intervenção, ou seja, as empresas já estão aderindo a esse processo, praticamente tem uma pessoa somente fazendo todo o acompanhamento de se a nota entrou, se já está no financeiro, para fazer o pagamento, para fazer o lançamento. Então, isso está já automatizando bastante, e isso vai fazer o quê? Tem o recebimento automático das contas, a gente vai fazer o download automático de todas elas, capturar inteligente esses dados, validar as informações, vamos integrar automaticamente com qualquer RP, principalmente o RM, aprovação conforme as regras da empresa, ou seja, cada empresa tem uma regra específica, a gente vai cadastrar elas e vai fazer a comparação antes de fazer o lançamento, e isso vai disponibilizar para pagamento lá no financeiro. Então, a gente reforça, né? Menos digitação, menos erros, mais velocidade, mais controle e maior compliance de dados. E qual que é o ganho de tudo isso, né? Pô, por que que o Sync está nos auxiliando com isso, né? Então, quando a gente retira o trabalho repetitivo das equipes, elas passam a dedicar tempo ao que realmente gera valor: analisar, negociar contratos, controle de custos e tomada de decisão. Então, hoje, por exemplo, você está gastando muita energia, mas você não tirou tempo para poder renegociar essas faturas, para ver o que está acontecendo, por que tem tanta bandeira amarela, vermelha sendo cobrada aqui, eu nem estou sabendo disso, eu só estou pagando essa conta. Então, vai ter tempo para poder fazer esse trabalho, né? E o que seria, para mim, o principal ponto que o Sync está dedicando esse processo, esse módulo a mais aí para vocês, que é um diferencial do mercado, né? Automatizar contas de consumo não é apenas digitalizar documentos, é transformar um processo operacional em uma forte de eficiência, economia e governança. Então, rapidamente queria deixar aqui para vocês este ponto. Nosso time aqui comercial está à disposição para a gente apresentar o módulo posteriormente para cada um de vocês, mandar uma proposta comercial. Vocês vão gostar muito, é um custo e vai resolver muito a vida de cada um de vocês. O pessoal do fiscal, do financeiro, vai ficar bem feliz com mais este módulo que vai agregar para vocês. Obrigado, Luiz, obrigado, time aí, e contem comigo, com todo mundo aí. Vou deixar meus contatos também aqui no chat para quem precisar. Obrigado, Luiz. Obrigado aí, Lovísio, pela sua contribuição. Pessoal, então vamos entrar agora na segunda fase, né, da nossa jornada, que
e que, inclusive, na nossa pesquisa foi mencionado, né, por vocês aí, com 40% como sendo a maior preocupação, que é auditar o documento fiscal, né? E aqui a ideia é essa, é trazer uma camada de segurança, né, validar antes do risco, antes que eu receba essa mercadoria, então assim que foi utilizado, né, o CNPJ, aprovada ali uma operação, ela passar por essa camada, trazendo aí essa segurança. E para poder falar, né, sobre esse tema aí, eu quero convidar aí Matheus, tá, Matheus? Seja bem-vindo aqui ao palco aí para poder falar aí sobre a auditoria fiscal preventiva. Seja bem-vindo. Maravilha, pessoal. Bom dia, Luiz, Alovísio. Agradeço também a oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui juntos em mais um encontro aí. Bom, como o Luiz trouxe, eu sou o Matheus Coalho, eu faço parte do time de parcerias aqui do Grupo Mentes, fazendo um overview rápido. Hoje nós somos uma empresa de tecnologia especializada na parte fiscal e tributária. Ficamos aqui em Ribeirão Preto, temos alcançado aí a maioridade de existência, temos 18 anos de mercado. Acredito que em algum momento você já deve ter ouvido falar um pouco sobre nós. Então, falando um pouco e contribuindo, né, com o que o SINC ele vem reproduzindo. A gente sabe que é um tempo muito decisivo e realmente nos deixa com um sentimento de privilégio, caminhar de mãos dadas com parceiros igual o que o SINC hoje entrega. Então, isso é muito importante. Falar um pouquinho sobre esses desafios que nós temos hoje, eu acredito que o que mais tem hoje são informações. E eu quero trazer um pouco para vocês, nesses breves minutos aqui, algo bem claro, né? Quando nós falamos de reforma tributária, a gente percebe que muitas empresas hoje, elas estão preocupadas com a emissão das notas de saída. Eu preciso, antes do fato gerador, que os meus produtos eles estejam corretos para que eu não tenha nenhum tipo de problema. Mas quando a gente olha para a reforma tributária, quando já olhamos para a virada agora em agosto, a gente precisa entender que um dos maiores desafios que a gente tem hoje, ele consiste nas notas de entrada. Por quê? Porque, obviamente, são elas que nos trarão, né, um aproveitamento e um melhor aproveitamento dos créditos, né, de IBS e de CBS. Então, o primeiro desafio, ele já se inicia na validação das informações dessa nota fiscal. E com a reforma, nós sabemos que surgem novos campos, nós sabemos que as regras, elas não temos mais uma opção, é obrigatório termos uma conferência. A gente sabe que um simples erro de uma classificação, de uma alíquota, de um código fiscal, ele compromete toda a nossa operação, para não falar apenas do crédito, né? E assim, um outro ponto importante é sabermos também, com essa auditoria, essa qualidade, a qualidade das notas que o nosso fornecedor hoje, ele nos encaminha. A empresa que executa a compra, ela vai passar a depender ainda mais de uma emissão correta desse documento, como o Luiz trouxe no começo. A apuração, ela vai ser feita em tempo real, digamos assim. A nota foi liberada, nós já fazemos a apuração. E se, nesse caso, o fornecedor emite uma nota com informações incorretas, nós vamos, e aí vamos esmiuçar um pouco mais isso, né? Mas nós vamos apontar e será necessário que há uma correção, antes que esse documento ele avance para a escrituração. Também, algo importante e necessário, e vocês hoje já têm muito bem claro, será importante nós termos RPs como o que vocês hoje utilizam,
né? RPs que se comprometem a estarem sempre em conformidade, em atualização, RPs hoje que são capazes de validar automaticamente as notas, porque se eu abrir aqui, nós vamos ter aí amigos, né, que tem um volume muito grande e, consequentemente, identificar essas inconsistências para auxiliar, né, nesse controle aí dos créditos. E o processo, ele vai deixar apenas de ser um processo onde eu recebo e escrituro. Ele vai se tornar um processo que eu recebo, valido, corrijo e então eu faço a escrituração. Então, a gente percebe que a reforma ela exige não uma mudança apenas sistêmica, ela exige também uma mudança de postura, né? O setor fiscal ele vai deixar de apenas ser aquele que apura o imposto, e ele passa a ter um papel estratégico de gestão, de crédito, ele garante que a empresa não vai perder nenhum tipo de valor por falha de documento fiscal. A gente percebe que quem, nesse momento, investir em processo, em tecnologia, em capacitação, vai estar mais preparado para enfrentar, sabe, pessoal, os desafios que a reforma, ela tende a nos trazer no que tange notas de entrada. E a gente percebe que é uma grande oportunidade que nós temos hoje. Embora pareça algo complexo, mas nós temos uma grande oportunidade hoje da gente poder ter uma clareza e ter uma assertividade no que tange a auditoria de documentos fiscais. Então, eu só quis trazer essa breve explanação aqui para a gente poder entender que não se trata apenas de apuração, se trata de planejamento estratégico de venda. É o fiscal e o comercial andando de mãos dadas, para a gente ter uma receita previsível e correta. Obrigado, Luiz. Obrigado, pessoal, por enquanto. Obrigado aí, Matheus, né, pela sua contribuição. Nosso objetivo aqui é também mostrar com que a informação fiscal ela não seja vista apenas como uma obrigatoriedade, mas também como um diferencial competitivo. E, né, nessa mudança toda aí que estamos passando, isso está claro, né, que, como o Matheus disse, não é só uma mudança sistêmica, mas também de comportamento, postura, que temos que ter. E, para isso, é importante investimento não só em tecnologias, né, mas num todo aí. Muito bom, Matheus, muito obrigado aí pela sua contribuição. E aproveitando ainda, né, nesse tema, eu compartilho aqui, né, nós temos aí pilotos aí, empresas aí que estão conosco aí, utilizando a ferramenta, né, validando aí junto conosco. E aqui eu trago aqui uma análise que nós tivemos, né, de um cliente, né, aqui um fornecedor emitiu a nota para ele. Assim que essa nota foi autorizada pela Receita, o SINC capturou, encaminhou para a camada de auditoria, e aí o que nós tivemos ali, em poucos segundos, já uma análise prévia desse documento, era um documento que havia um produto, mas que havia 4 inconsistências. E quais eram essas inconsistências, né? Analisando lá. Primeiro, o fornecedor emitiu a nota com uma alíquota de 1% do ICMS-ST. E aí a auditoria já pegou, já sugeriu, né, que o correto dessa operação seria 35%. E aqui ele me dá qual é a base legal, tá? A plataforma, ela é alimentada com inteligência artificial, e aí ela já me traz qual é a base legal, né, para que ela fez essa sugestão de 35%. Consequentemente, o valor do ICMS também foi errado na nota. O fornecedor emitiu e falou que o ICMS o ST, o valor é de R$ 35,40. Pela auditoria, ela estava sugerindo que o correto seria 59. E essa diferença quem paga é o comprador. Então, imediatamente o comprador, esse nosso cliente já identificou essa operação, validou realmente que estava inconsistente, já providenciou tanto a comunicação com o fornecedor e apurar essa diferença para pagar.
olha o tamanho da responsabilidade, né? E que seria humanamente ali, isso num volume alto de documentos, né? Uma empresa aí tem um volume aí de 12 mil documentos mês, então, aqui já trouxe já uma análise, né, significante. E outro ponto de detalhe, o fornecedor estava emitindo a nota sem preenchimento das tags de IBS e CBS. Então, quer dizer, se ele não se adequar, bem provável, né, dele não conseguir emitir uma nota, né, agora a partir de agosto. Então, aqui eu trouxe apenas né, uma ideia do que, né, como está rodando, como está funcionando essa camada de auditoria. Bom, avançamos aqui para a terceira fase, né, que é a fase de compliance de compras, tá? Então, qual que é o conceito dessa fase? Eu estou recebendo realmente o que eu comprei, né? Então, quando eu compro, eu tenho lá um pedido de compra e eu estou pegando aquele XML, cruzando essa informação, né, com o meu pedido de compra. E aqui eu consigo validar quantitativo, valores, acordos comerciais. Então, aqui no exemplo, quando eu faço esse cruzamento, no exemplo aí, o segundo item, o quantitativo está menor, né? Meu pedido de compra é de 5 itens, o fornecedor me mandou 4 itens. O terceiro item, o acordado com o meu fornecedor foi 20 produtos, né, totalizando 2.000. Ele me mandou uma nota com 20 produtos, mas totalizando um total daquele produto, né, de 2.100. Então, o sistema já faz esse cruzamento, né, trazendo essa segurança. Bom, mas aqui nós estamos avaliando o quê? Informações. E aí nós trazemos aqui como novidade, né, um lançamento do app do Sync. Então, já está disponível, tá? Quem quiser baixar, pode baixar, né? Já está disponível na Apple Store, na Google Play. Com qual objetivo? O app do Sync, ele possibilita que eu faça aqui uma conferência física do que eu estou recebendo. Então, eu consigo cruzar tanto a níveis de documentos que estão chegando ali, cruzando com o meu pedido de compra, mas também fisicamente essa informação. Então, é possível com o app escanear, né, o código de barra da nota, né, o conferente vai poder registrar ali fotos, né, tanto da carta, nós temos um cliente utilizando aí, em que há uma regra ali que é toda conferência ele exige fotos, então ele faz a conferência, ele tira uma foto da carga e foto de cada item, e ele vai anexando isso. E se tiver alguma divergência, ela pode ser também registrada, isso tudo em tempo real, né, com o RP, com o Sync. Então, trazemos essa novidade aí. E expandimos também, né, para o setor de compras, essa mobilidade, tá? Então, pelo app do Sync, você pode também agora fazer a solicitação de compras. Então, tendo em vista aí um cenário, por exemplo, obras, né, onde a falta de uma mercadoria numa obra, né, o impacto que ela traz, ou que seja na sua produção, às vezes são ambientes que é difícil levar um computador, eu estar com um notebook, então ali com o próprio telefone, né, já se identifica a necessidade, né, que eu tenho de compras de materiais e já comunica direto aí com o RP, tá bom? Então, já são soluções aí para trazer aí, né, um dinamismo aí dentro da operação de vocês. Quarta fase, tá? Quarta fase da nossa jornada é a auditoria financeira preventiva, né? Quer dizer que nem todos os problemas financeiros, quer dizer que ele nasce lá no financeiro. Então, aqui é trazer uma solução que vai garantir aí, que vai apoiar vocês, né, a não pagar multas por desconhecimento de uma fatura que foi emitida, mas ela não entrou no RP, né, e você, então, vai ter notificações, né, a solução ela traz aí notificações para que identifique documentos que não foram lançados no RP e que a fatura está perto de vencer, tá? Tivemos aqui exemplos aqui de clientes que deixou de pagar uma nota de quase R$ 1 milhão, tá? Isso gerou multa, gerou juros, era uma nota de vale alimentação, vale refeição,
Então, não só o impacto que teve financeiro, porque era uma nota de valor muito expressivo, mas também o impacto, porque foram vários, né, quase 5.000 funcionários que não receberam o benefício, né, sendo que com a solução dessa, né, isso poderia ser evitado, porque ele está ali o tempo todo monitorando um vencimento e que não está previsto lá no seu fluxo de caixa. Bom? E aqui a gente traz também junto as regras de consistência, porque nós identificamos que na maioria das empresas há uma política de compra. Está lá, aprovada, mas há uma grande dificuldade de fazer com que essa política de compra seja, de fato, executada, muitas das vezes. Então, um produto, uma nota, às vezes, ele é lançado para dentro do RP com a parcela vencida, ou muito próximo de vencer. Então, até trago aqui nesse exemplo, que há uma regra de uma política de compra que eu não posso receber ou lançar dentro do meu RP um documento que esteja com o prazo de vencimento da parcela menor que 3 dias. Essa é a política adotada na empresa. E aí a gente tem a regra de consistência, onde vocês podem parametrizar, e aí ela passa a ser validada, né? Se está menor esse prazo, vai seguir um outro workflow dentro da empresa de vocês, mas se está atendendo a política, né, ele é lançado. Então, trazemos aí mais esse plus aí na nossa jornada. Bom, fase 5, tá? Se me recordo aqui, foi o segundo item também mais mencionado lá na nossa enquete, que é, né, a dor, né, devido ao grande volume de documentos fiscais, automatizar, lançar esses documentos tem sido aí um grande desafio. E aqui a gente traz os agentes de lançamentos fiscais. Hoje, né, todos vocês que já são clientes da Francis, que já utilizam, já tem aí um grande benefício, que é, hoje, com um clique, vocês já têm, aí, ou com poucos cliques, vocês já têm um lançamento de uma nota fiscal para dentro do RP. Não tem que lançar item a item, repetir toda aquela operação todas as vezes. Então, hoje, né, quem já é cliente já está nesse estágio 1, né, que é o estágio aí com poucos cliques, lançaram um documento, ou lançar vários, né, é possível também você selecionar vários documentos e integrar isso, né, trazendo aí um ganho operacional. Mas o que nós estamos agora num segundo estágio, né, de avanço, são os fluxos de automação, tá? É possível hoje criar fluxos, né, e esses lançamentos vão sendo lançados de forma automática. E aqui eu trago, compartilho com vocês, né, o case de um cliente que hoje tem uma volumetria de aproximada de 8.000 documentos, onde 40% desses documentos hoje já são lançados de forma automática. Então, trouxe um ganho aí muito grande operacional, né, e como que ele se estruturou para esse momento. Ele tem uma central de operações, onde, qual que é o objetivo dessa central de operações? Ele acompanha, né, os lançamentos, né, que a automação faz. Cada integração, ela gera um log, então, se tem esse cliente muito de perto, então, nós temos aí relato dele, olha, tem dia que eu analiso o log e tem notas sendo lançadas 2 horas, 3 horas da manhã. Então, 24 horas, né, eles, né, têm um lançamento de notas ali, full time, sendo monitorado. Né? Temos evoluído bastante essa solução aí com os lançamentos aí fiscais. Bom, chegamos aí à sexta etapa, penúltima etapa aí da nossa jornada, que é a jornada de governança de fornecedores, tá? Aqui é uma etapa estratégica, onde que a gente pega todas as informações, os dados, e cruzamos isso e trazemos aí para uma análise de fornecedores. Então, é possível eu saber se aquele fornecedor, ele é um fornecedor qual é o risco dele dentro da minha operação. Quer dizer, se ele me entrega dentro do prazo combinado,
se a mercadoria que ele me entrega está de acordo com o que eu comprei, né? Isso vai gerando um score para esse fornecedor, e aí eu tenho a precisão comercial, eu tenho qual é o risco operacional dele. Então, quem está aí sabe a importância, eu acompanho muito também o setor de obras, né? Um fornecedor que atrasa a entrega pode comprometer todo um cronograma, né, de uma obra, gerando aí, né, um problema grande, né, nesses projetos. Então, é importante que aqui a gente analise, a ferramenta já vai analisar o histórico desse fornecedor, né, e pontuando isso para né, nível estratégico e gerencial, né, da empresa. E aqui, como mencionado aí para o Matheus, e agora eu quero convidá-lo novamente aqui, né, para falar, né, sobre governança de fornecedores em tempos de reforma tributária. Maravilha, Luiz. Bom, pessoal, a gente percebe que tudo converge para essa parte que, às vezes, muitos têm dificuldade, né, em atuar, mas, inevitavelmente, nós vamos precisar olhar para isso. São duas palavras que ninguém gosta de tocar, né? Uma delas é reforma, a outra é tributário. Acho que ninguém gosta disso. Mas, quando a gente fala de governança, eu acho algo muito bacana, porque de ser apenas um processo de compras, e ela passa a ser um processo realmente estratégico, né? Com a chegada da Lei Complementar 214, que regulamenta parte da reforma, a gente percebe que essa área fiscal ela assume um papel realmente muito importante. E esse papel vem para garantir realmente conformidade, para reduzir risco e, acima de tudo, para preservar, sabe, a saúde financeira do nosso negócio. Como o Luiz trouxe ali, com dados, isso é muito importante nós termos clareza. Hoje não basta a gente apenas escolher um fornecedor pelo melhor preço. Eu acho que isso hoje se torna refutável. O que hoje é importante, o que hoje é essencial, é validarmos se ele está regularmente correto perante o fisco, se ele emite documentos fiscais corretamente, se ele utiliza uma tributação adequada e se as informações cadastrais elas são de forma necessitadas, auditadas. A gente percebe que quando a gente olha para essa parte de governança, um erro do fornecedor gera um impacto que muitas das vezes, né, se não vincularmos os produtos até aqui apresentados, nós vamos medir esse impacto às vezes somente no nosso caixa. Então, um erro do nosso fornecedor pode gerar um impacto direto para o comprador, né? E o principal deles começa na entrada, né? Como uma dificuldade para apropriação de crédito, uma inconsistência fiscal e, claro, né, uma exposição a uma autuação. Mas com a LC 214, esse cuidado ele precisa se intensificar, né? Com esse novo modelo aí de tributação baseado, né, na parte do CBS, no IBS, amplia a necessidade dessa qualidade das informações. Um documento fiscal emitido de forma correta e essa confiabilidade dos dados passa a ser algo determinante e fundamental para garantir para nós, né, um aproveitamento de crédito e evitar também ali algumas perdas financeiras. Então, de forma resumida, né, nesse cenário, a área fiscal ela deixa, como eu disse, né, de atuar de forma reativa e ela tem um papel essencial de governança. Por quê? Ela vai passar a praticar, né, uma homologação, digamos assim, de fornecedor, ela passa a monitorar essa conformidade fiscal e ela passa a acompanhar as alterações na legislação e criar alguns controles, né, digamos assim, para assegurar que toda essa cadeia produtiva ela esteja alinhada com as novas exigências. A gente percebe, e eu termino aqui para não estender, que hoje investir em governança fiscal de fornecedor, para ser pontual, significa
reduzir risco, significa proteger seus créditos tributários, significa aumentar a conformidade e, o mais importante, significa também preparar a empresa para a reforma tributária. Como eu disse lá atrás, e eu repito, o fiscal da empresa vai sair de um papel de controle para se tornar um parceiro estratégico. Eu estou gerando essa provocativa real, que o fiscal agora ele entra em um papel estratégico de sustentabilidade e de competitividade para que as tomadas de decisões sejam mais claras ali. Obrigado, Luiz. Joia, Matheus, obrigado aí pela sua contribuição. Acho que a Ilza, né, levantou a mão. Ilza, eu vou só passar para o próximo, só tem mais uma fase, ela é muito rápida, e aí eu vou abrir para perguntas. Tá joia? Bom, pessoal, então, última fase aqui é a fase de integrações, né, que aí a gente traz aqui, né, a API do Sync. Então, o que é essa fase, né? Capturei um documento fiscal, lancei para dentro do RP, isso não quer dizer que é o fim, né, daquela jornada para o documento fiscal, né? Através da API, pode-se iniciar um novo ciclo. Então, a API, ela permite fazer diversas outras integrações, né? Então, se a empresa tem ali um BI, uma Analytics, ela pode, através da API, né, consumir dessa informação, iniciando um novo ciclo dessa informação, enviar aí, sincronizar com WMS, com portais, né, outros workflows, joia? Então, aqui a gente destrava aí essa informação, né, para que vocês possam utilizá-la aí da melhor forma, né, da forma que for mais estratégica para a empresa. E aí, chegamos aí ao final, né, da nossa jornada, e vou abrir agora, né, como eu disse, aqui nós temos um evento exclusivo, né, empresas que usam TOTOS RM, então é importante momento para a gente trocar experiências, né, e tirar aí as dúvidas aí que vocês tiveram aí durante a apresentação. Então, Ilza, né, vi que você se manifestou, fique à vontade aí para se apresentar, trazer a sua dúvida. Oi, gente, bom dia a todos. Eu sou daqui da Rave Braz, né? Prazer enorme estar falando com vocês, né? O Luiz esteve por aqui. Tem que voltar, Luiz, para visitar a gente. Ah, vai ser um prazer aí comer esse culinária aí, a manauara, não é isso? Isso. Então, a minha pergunta é bem simplesinha. Eu achei bastante interessante quanto à nossa nova regra, né? Falou que todas as notas vão estar sendo auditadas. Aí eu queria saber se vai se estender para todos os modelos, que seria o 98, que é serviço, 55, que são os dumps, e 57, que são os fretes, né? Aqui para a Zona Franca de Manaus, há uma exigência mais elevada, né? Então, assim, eu queria que, se essa auditoria vai contemplar tudo isso, né? Essa é a minha pergunta. Certo. Todas as notas, no caso, né? Uhum. Ilza, nós estamos aí alimentando o nosso banco, né? O Matheus aí vai poder trazer até mais informações aí. Hoje nós estamos trabalhando com a nota de produto, tá? Aqui nos nossos clientes, nós estamos trabalhando aí, né, com a nota de abrangindo ela, tá? E também CTE. Aí o Matheus vai poder trazer aí, Matheus, como que, né, esse projeto da expansão, tá? Maravilha, então, Wilson, excelente pergunta, né? Eu acho que a gente, hoje nós temos esse projeto inicial, né? Falando um pouco do auditor a nível de produto, né? Ele é uma solução que vai garantir, né, que, como eu já disse, a tributação na compra ali, ela seja de forma devida auditada. Hoje, nós estamos auditando todas as notas que tangem a nível produto, mas muito em breve, isso eu falo pouco tempo mesmo, nós já vamos conseguir conciliar notas que, na mesma, temos também a parte de serviço ali, tá? Hoje, a auditoria, ela é feita toda olhando para o produto,
nós auditamos o produto olhando para o código de barras dele e também para a descrição. E a partir de então, nós vamos auditar o que está e vamos então sugerir quando houver alguma crítica a ser feita ali. Mas é um processo em andamento. Hoje, plenamente, nós conseguimos já a parte produto, mas em um curto prazo ali, nós já vamos também trabalhar com essa parte de serviço, porque existem segmentos, e você trouxe aí de forma brilhante aí, nós temos muito crédito a receber também, tá bom? Sim, é isso mesmo. O pessoal do fiscal fica de olho nos créditos, né? É o que abate os impostos. É isso aí. Obrigada, gente. Valeu. Imagina. Obrigado, Elza. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, quero aí, em nome da Frontsys, né, agradecer a presença de todos. Mantivemos aí, conseguimos, né, trazer todo o conteúdo dentro do horário previsto, excedemos aqui um pouco, mas conseguimos trazer isso aí e agradecer. Se vocês, né, depois nós vamos encaminhar esse material para vocês, tá? Via e-mail e WhatsApp, a gente vai estar encaminhando esse material, podem compartilhar, tá bom? Se for postar nas redes sociais aí, né, marca aí a Frontsys, marca a Imendes, nosso parceiro aí na auditoria, né, fiscal preventiva, e, né, quero aí novamente agradecer, tá? Eu tenho uma outra, teve uma pergunta aqui, deixa eu ver. Essas melhorias estão inclusas. Olha, a Marília, né? Aí você pode fazer contato aqui com o nosso comercial, tá? E a gente vai agendar aí uma análise, né, do seu processo, qual a melhoria que você mais teve interesse, tá? A gente faz aí uma análise. Tem coisas aí, já tem melhorias que já estão inclusas já, né? E outras precisam ser parametrizadas de acordo com a regra de negócio, né, da empresa. Tá bom? Pessoal, então, obrigado aí a todos aí, tá? Tenha aí uma ótima tarde, tá bom? Muito obrigado aí a todos.